Olá, eu sou Rodrigo Borg, CEO, responsável técnico e médico psiquiatra do Instituto Integramente. Dentro de um serviço de saúde mental de qualidade, é essencial que possamos prestar um serviço chamado psicoeducação dos nossos clientes. E para isso, vamos usar uma ferramenta que será as nossas redes sociais, aonde algum membro de nossa equipe, eu ou futuramente algum convidado de fora, possa trazer para vocês conteúdos de informação de qualidade, relevante e acessível para nossos clientes que acompanham as nossas redes sociais. Hoje, nesse espaço inaugural, eu vou falar de um tema pelo qual eu tenho muito apreço, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Sei que na internet nós temos muita coisa legal e confiável sobre esse tema, muito material produzido por colegas médicos e docentes da área de excelência que admiro e por instituições de excelência, por exemplo, como a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Por isso eu gostaria de abordar um tema que é um pouco menos falado sobre o TDAH em adulto, que são os fenômenos associados à disfunção executiva. Nós vamos fazer isso dividindo o tema em partes menores e em vídeos mais curtos para que possa ficar mais agradável para você, telespectador. Deixamos de enrolação e vamos ao tema. TDAH, muito além da desatenção. Então vamos lá. TDAH em adultos, muito mais do que desatenção. O TDAH é conhecido por ser um transtorno onde existe um padrão persistente de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade que normalmente se iniciam na infância. É essencial sabermos que, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, o TDAH precisa começar em um certo momento da infância. De acordo com o DSM-5, que é a última das categorias diagnósticas que nós utilizamos, o ponto de corte de início de TDAH aos 12 anos de idade. É muito interessante essa questão do ponto de corte, que sim, muitos pacientes vão relatar a presença de sintomas, trazendo algum grau de prejuízo para eles antes dos 12 anos de idade. Porém, alguns pacientes vão começar a ter de fato os sintomas trazendo grande prejuízo funcional a partir de um determinado momento da vida adulta, aonde o prejuízo fica mais evidenciado. O que isso significa? Esses eram pacientes que já tinham sim TDAH de um ponto da infância, mas talvez eles tivessem isso compensado por apoio dos pais, por um bom suporte na escola, então eles funcionavam relativamente bem apesar dos sintomas. Quando eles chegam em determinado momento do início da vida adulta, onde a exigência sobre eles aumenta, esses pacientes passam aí sim a observar a presença dos sintomas. Então não quer dizer, ou pelo menos é a visão que nós temos hoje, de que esses sintomas se iniciaram no início da vida adulta. Apesar de existir uma teoria em que existiria um fenótipo, ou um subtipo de paciente com TDAH que teria início na vida adulta, e esse é um tema extenso, ainda muito controverso, que não cabe aqui discutir. Quando a gente fala de TDAH, onde a doença precisa se iniciar, de acordo com o DSM-5, com um ponto de corte de 12 anos de idade, a gente não está falando que esse paciente ele começou a ter os sintomas aos 18, no início da vida adulta. É que esse paciente podia ter um sintoma compensado ou ter os critérios que estavam compensados por suporte, por apoio dos pais, e que quando esse paciente começa a ter que administrar muitas coisas sozinho, esse paciente começa aí sim perceber o prejuízo funcional relacionado a esses fenômenos no início da vida adulta. Tá? Então é muito importante caracterizar assim, TDAH não é um transtorno incomum, TDAH é um transtorno altamente prevalente na infância e é um transtorno que persiste num grupo grande de pacientes na vida adulta e continua sendo altamente prevalente, ou seja, a frequência dele é muito grande ainda em pacientes adultos,
tá? Ele persiste, vai acometer um grupo, os números variam de 3 a 5% dos pacientes adultos têm TDAH, e curiosamente, a gente fala muito da desatenção, fala, como a gente estava dizendo aqui, de um padrão persistente de desatenção, hiperatividade, e a gente foca nesse sintoma, né? O paciente ele não presta adequadamente atenção, né? Não seleciona a atenção, ele não consegue focar, ou esse paciente é inquieto, esse paciente é impaciente, esse paciente é impulsivo, né? Ele fala antes da hora, ele fala em momentos onde isso não é esperado, né? Mas a gente esquece que existem sintomas importantes do que a gente chama de disfunção executiva, que eles estão frequentemente associados ao TDAH, mas eles não são só associados ao TDAH. Um estudo de 2018 do Stephen Faraone, que é presidente da Associação Mundial de TDAH, ele tenta observar a prevalência de sintomas ou de fenômenos de disfunção executiva em pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tanto aqueles pacientes com apresentação desatenta, quanto pacientes com apresentação hiperativa, tanto aqueles pacientes com apresentação combinada, e ele observa que a presença de sintomas de déficit de função executiva é muito mais prevalente em qualquer um desses subtipos de pacientes com TDAH. E o que